Bom dia, pessoal. Hoje eu separei aqui 3 equações de segundo grau para a gente poder fazer a discussão sobre o delta, o discriminante da equação. Vocês já devem ter percebido em todas essas equações que vocês resolveram que algumas equações te dão duas respostas diferentes, outras te dão duas respostas iguais e outras vocês não conseguem nem calcular a resposta porque não tem como fazer o cálculo. Então, hoje eu vou separar essas três aqui para a gente poder discutir sobre isso. Então, primeiramente, vamos resolver essa daqui, tá? X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Então, como é que a gente vai começar a resolver, tá? Então, a gente vai botar aqui o A igual a 1, o B igual a 5 e o C igual a 6, tá? Então, tá aqui bonitinho, a gente passa pro delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sempre colocando a fórmula. Então, delta vai ser igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, aqui nós temos delta igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Então, a gente achou o nosso delta aqui. Reparem bem no valor que o delta deu. Ele deu um valor positivo. Vamos até deixar marcado aqui no cantinho aqui, que isso vai nos ajudar mais tarde. Então, aqui, ó, vamos marcar aqui. Delta deu positivo. Aí a gente vai usar essa simbologia aqui, ó. Delta maior que zero, que significa que o número é positivo. E vamos continuar o nosso cálculo. Mais tarde a gente comenta sobre isso aqui. Então vamos lá. Agora nós temos a parte do x. Então x igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido 2 vezes o a. Então, deixa eu pegar outra canetinha aqui, que essa aqui tá falhando. Como é que a gente vai fazer aquilo ali? Vamos lá. Então, aqui nós vamos ter x igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Então, x é igual a menos 5 mais ou menos 1, que é o resultado da raiz, dividido por 2. Agora, nós vamos fazer x1 e x2, tá? Então, para fazer x1 e x2, nós vamos fazer aqui x1 menos 5 mais 1 dividido por 2 e x2 menos 5 menos 1 dividido por 2 igual menos 5 mais 1. Sinais são diferentes, então a gente vai diminuir e vai dar o sinal do maior. O maior aqui no caso seria o 5, então a gente vai fazer menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E aqui nós temos sinais iguais, soma e repete sinal. Então aqui vai ser menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, o que a gente pode observar aqui? Que quando delta dá positivo, eu tenho duas respostas com valores diferentes.
Então, o meu x1 deu menos 2, o meu x2 deu menos 3, tá? Agora, vamos partir para esse segundo exemplo aqui. Vamos fazer esse daqui. Então, vamos lá. A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 4, certo? Então, aqui nós vamos ter delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui nós vamos ter delta igual menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, meu delta aqui vai ficar 16 menos 16. Meu delta aqui deu 0. Então, aqui a gente sinaliza, certo? Que o delta deu 0. Então, aqui, ó, delta igual a 0. A gente discutir isso depois. Então, vamos lá. Delta igual a 0. Agora eu continuo. Então, eu vou ter x igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, eu tenho x igual a menos 4 mais ou menos raiz de 0 dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou ter x igual menos com menos mais, então mais 4, mais ou menos 0 dividido por 2. Aqui, como a gente pode observar, a gente vai somar o 4 com 0 e vai de 0, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O meu x1, ele vai acabar igual ao meu x2, porque eu vou estar sempre trabalhando com 0. E o 0 é o valor. Então, a minha primeira aqui deu 2. Consequentemente, a minha segunda também vai dar 2. Então, aqui o que a gente pode observar? Que toda vez que meu delta ele der 0, as minhas respostas, o meu x1 e x2, eles vão ter o mesmo valor. Agora vamos observar essa equação aqui. Então eu tenho essa equação, eu separo novamente A, B e C, certo? Vou resolver meu delta. Que vai ser igual a menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, aqui eu tenho delta igual a 1 positivo menos 32. Meu delta aqui é igual a menos 31. Então, sinaliza que o delta ele deu negativo. Ou seja, ele é menor do que 0. Quando o meu delta ele é menor do que 0? Quando ele é menor do que 0, tá? Pelo menos agora que a gente está no conjunto dos números reais, a gente não consegue prosseguir. Por quê? Na minha fórmula seguinte,
eu tenho que fazer a raiz desse delta, certo? Então, como eu vou cair em raiz de menos 31, tá? Propriedade das raízes, a gente não tem resposta raiz quadrada de número negativo, tá? Não existe um número que você multiplicar por ele mesmo. Não existe um número que você multiplica por ele dá um número negativo. Todos os números, quando você multiplicam, eles vão dar números positivos, tá? Então aqui a gente não tem resposta. Então o que a gente consegue ver aqui quando a gente olha para essas três equações? A gente consegue perceber que eu vou saber a quantidade de raízes através do delta. Resolvendo, e vocês tiverem alguma dúvida, vocês fazem o seguinte: olhou para o delta, delta deu positivo, então eu sei que eu tenho que ter com valores diferentes, tá? Olhei para o delta, deu zero, então eu vou ter duas raízes com o mesmo valor. Olhei para o delta, deu negativo, então a minha equação para no delta. Eu vou colocar essa resposta aqui. X não pertence ao conjunto dos números reais, tá? Então ela acaba desse jeito. Chegou aqui, na próxima linha você já vai escrever isso aqui, tá? X não pertence aos reais. Porque conjunto dos reais com essa conta, tá? Vocês vão aprender a resolver isso daí lá no terceiro ano, quando a gente estudar uma matéria chamada... Então, para resumir isso aqui, quando eu tenho delta menor do que zero, eu não tenho raízes, tá? Não tenho. Agora, quando eu tenho delta igual a zero, eu vou ter duas reais iguais, tá? Deltas iguais. O meu delta, ele é maior do que zero, eu vou ter duas raízes diferentes reais, certo? Então eu tenho duas raízes reais diferentes. Nossa explicação sobre o delta hoje ela para por aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, lembre-se de perguntar lá no privado. Um abraço.